Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o primeiro artigo do Flash de hoje, que é do Lucas Pagani, meu xará, ele tem por título Sobre a doação para a reconstrução da Catedral de Notre Dame. A gente sabe que existem muitas tragédias que são tragédias humanitárias, que ceifam centenas e milhares de vidas, mas existem também, numa outra dimensão, tragédias que são tragédias históricas, tragédias, por assim dizer, espirituais de uma civilização, de uma sociedade, e a destruição de monumentos importantes que são referência da história daquela civilização, daquela cultura, pode ser integrada nessa categoria. É o caso da devastação de um templo como a Catedral de Notre Dame, entoado pelos séculos e pelas eras da história, nas obras da dramaturgia, da ficção, enfim. E muita gente mal amada, espírito de porco, criticou, vociferou contra as doações que foram feitas no sentido de restaurar o que foi destruído pelo incêndio que vitimou a catedral. Espírito de porco mal amado, um mexerico vergonhoso de gente querendo se meter na doação alheia, inclusive de uma brasileira que colaborou com seus recursos com essa reconstrução. Então fica aí a crítica do Pagani a esse espírito de mal amado, esse espírito de porco dessas pessoas que querem se meter no que os outros estão fazendo com o seu dinheiro. Importante também para o espírito e para a memória de uma outra grande nação, no caso dos Estados Unidos, é a lembrança dos seus pais fundadores. Um deles, Thomas Jefferson, foi o personagem de mais um episódio da série Heróis da Liberdade, tocada pelo nosso João Luiz Mauad. Jefferson, que nasceu em 1743 e faleceu em 1826, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos e foi um dos principais, se não o principal redator da famosa Declaração de Independência, que é um texto referencial para os liberais, não só dos Estados Unidos, como também do mundo inteiro, até hoje. E eu destaco aqui, como o Mauad também destacou, um dos trechos dessa declaração, em que se diz: consideramos estas verdades como evidentes, que todos os homens são criados iguais, que eles são dotados pelo seu Criador com certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. É interessante esse busca da felicidade, porque contraria a ideia de que deve haver um Estado-providência que garanta a felicidade das pessoas. Ele deve garantir que elas possam buscar a felicidade. Consideramos evidentes. Mas no Brasil, o evidente parece ser, ao contrário, que tudo deve pertencer ao Estado. E é por isso que nós chegamos ao ponto em que nós chegamos, por exemplo, na questão do preço dos combustíveis e da Petrobras. Sobre isso trata o texto do Roberto Rachevski, A intervenção estatal na Petrobras e a necessidade de liberalizar os mercados e privatizar tudo. Apesar de a empresa ser estatal, muita gente começou a dizer, bom, a empresa é estatal, então o Bolsonaro, o governo, querer controlar, segurar os preços por um tempo, não é uma intervenção no mercado porque a empresa é estatal. Mas o simples fato de ela deter monopólio, de ela ter sido criada da forma que ela foi criada, resguardando ali uma posição de privilégio em relação ao que poderia ser a liberdade do mercado no setor, isto já é por si só uma intervenção na dinâmica do mercado. A melhor solução para esses problemas, que passam aí pelos impostos escorchantes, que também ajudam a aumentar esse preço, que vai ter consequências no bolso dos caminhoneiros, no bolso do cidadão. A melhor solução para isso passa por valorizar o recurso do mercado, a saída do mercado e, portanto, privatizar tudo que for possível. Assim já dizia Roberto Campos, nascido em 1917, ele que é um dos principais críticos liberais que nós tivemos e é também homenageado na série Heróis da Liberdade pelo João Luiz Mauad, ainda essa semana. Roberto Campos, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens que mais merece estar nessa série Heróis da Liberdade, que é uma série em que o Mauad elenca frases dos personagens que ele cita, que ele aborda,
Porque Roberto Campos era um excepcional frasista. Eu destaquei aqui pra gente ressaltar nesse flash uma das declarações dele que tem muito a ver com o momento atual. Tem muito a ver com esses dramas que nós ainda estamos vivendo, que o governo tem a missão de tentar equacionar. Ele disse que o Brasil tinha 3 saídas: o aeroporto do Galeão, de Cumbica e o liberalismo. Esse é o momento da gente optar pela terceira, assim esperamos. Ainda sobre a Petrobras, temos uma crítica ao presidente Bolsonaro no artigo do Pedro Henrique Alves, o MST de Bolsonaro. Muita gente achou forte o título, né? Mas a verdade é que ceder aos anseios corporativistas de uma categoria, qualquer que ela seja, não é o melhor caminho para se obter as mudanças que o Brasil necessita. Não é a maneira certa de se combater as distorções e os problemas nos preços. A gente viu que o governo cedeu, sem nem sequer ter havido de fato uma manifestação explícita dos caminhoneiros. O governo cedeu, por exemplo, segurando temporariamente o preço do diesel, congelando, né, o aumento do diesel da Petrobras durante alguns dias e ativando alguns empréstimos do BNDES para os caminhoneiros. Está no pacote de benefícios que o governo decidiu conceder. Esse tipo de concessão não é um bom recado, passa um recado antecipado de fragilidade. A pessoa já entra, o governo já entra cedendo antes de sequer haver efetivamente alguma coisa, né? Então isso não é o caminho para se ter governabilidade. Também na linha contrária ao que se espera, no sentido de reformas liberais importantes para sanear esses estados inchados e insolventes que prevalecem na América Latina, vai o governo argentino. O governo Macri também foi eleito com essa plataforma liberal, com essa promessa de promover a liberalização da economia argentina, de direcionar a Argentina num caminho mais pro mercado. No entanto, uma das últimas medidas anunciadas pelo governo mostram que a coisa desandou. E é sobre isso que trata o Roberto Rachevski no artigo Congelamento de Preços. Macri nunca foi um liberal de verdade. Congelamento de preços. Nós brasileiros temos uma memória, uma triste memória desse tipo de recurso, com o plano cruzado do ex-presidente José Sarney. E todos sabem no que deu. Foi um dos ápices da hiperinflação no Brasil. Não funciona. É um tipo de intervenção que nenhum liberal sequer poderia cogitar, mesmo o mais pragmático, o menos dogmático dos liberais poderia cogitar congelamento de preços como um caminho saudável para a economia, um caminho que respeita a dinâmica da economia. Infelizmente, a Argentina caminha a passos largos ao fracasso. Esperava-se que esta fosse uma saída para o predomínio do kirchnerismo. No entanto, as pesquisas eleitorais, por mais que se possa duvidar delas, já apontam para uma vantagem da Cristina Kirchner, que deveria estar presa sobre o Macri. Isso só mostra que o governo dele não teve a firmeza e a coerência necessárias para levar adiante efetivamente as reformas liberais que prometeu. Ficou muito na superfície. Infelizmente, ao que parece, isso não foi suficiente. Para encerrar, um artigo de minha autoria: Toffoli e Moraes deveriam ser punidos por seu atentado à livre expressão. Nós devemos ter todos acompanhado que o STF instaurou um inquérito para investigar ofensas à instituição, e dentro desse inquérito houve uma censura à revista Cruzoé, ligada ao site O Antagonista, que fez uma reportagem citando ali documentos da Operação Lava Jato que mencionam o presidente do STF que instaurou o inquérito, o ministro Dias Toffoli. Censura que foi levada a efeito pelo também ministro Alexandre de Moraes, que foi o responsável, se tornou o responsável por esse maldito e absurdo inquérito que não tem lugar numa democracia e no Estado de Direito. A censura foi suspensa depois de eu ter publicado o artigo. No entanto, a gente não pode considerar que acabou. O inquérito continua. E o ato por si só foi absurdo o suficiente para que não possa passar em brancas nuvens. Eles são guardiões da Constituição, em teoria, estão num dos postos mais elevados da República, com a maior extensão de poder. Não é possível que tamanha irresponsabilidade, tamanho atentado a uma das mais importantes liberdades civis passe impune. É preciso que seja levado adiante o processo de impeachment, e eu sinceramente não aceito como legítimo
nenhum desfecho que não passe pela destituição dos dois dos seus mandatos. Esse foi o nosso IL Flash de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos, semana que vem estaremos de volta. Afinal, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.